Graça e paz a todos, irmãos e irmãs, a igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz em estar podendo participar com vocês aqui deste congresso de discipulado, um congresso que certamente Deus, através deste momento, estará gerando muitos frutos aqui, eu acredito nesta promessa. Porque nós servimos a um Deus de promessa e a um Deus que consuma as suas promessas. Eu quero estar apresentando a minha amada esposa, a evangelista Sabrina. Eu acredito que ela foi ao banheiro. Evangelista Sabrina, que caminha comigo lá, está aqui também com a minha filhinha Antonella e também com alguns irmãos e irmãs que caminham conosco lá na igreja metodista no bairro Metrama. Eu confesso que fui muito edificado aqui no momento dos louvores, no momento em que nós abrimos o nosso coração para adorar o Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele esteve palestrando, ministrando em cada coração. Tudo que nós somos e tudo que nós podemos em nós devemos oferecer a Deus, ofertar a Deus com gratidão e com todo o nosso coração. O Senhor colocou uma palavra no meu coração que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, é uma palavra muito conhecida e que tem tudo a ver com este momento, tem tudo a ver com aquilo que nós almejamos no Senhor. No dia que o pastor Daniel me fez o convite, eu de imediato, em espírito, me liguei com o Senhor, pedindo uma palavra, e foi de imediato esta palavra em meu coração. Mas foi dito aqui que nós, ao longo de alguns dias, temos procurado viver um tempo de esvaziamento. Eu acho que para um recipiente ele ser cheio por completo, ele realmente precisa passar por esse processo de esvaziamento. Então, antes de nós estarmos lendo esta palavra que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, que é sobre a descida do Espírito, eu gostaria de fazer menção com vocês também de uma referência que se encontra em Mateus. Nós não vamos estar abrindo, mas apenas falar com vocês de uma palavra que se encontra em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo de número 15, quando alguns da caminhada de Jesus levam até Jesus uma moeda para indagar Jesus a respeito do tributo. Nós sabemos que na época do ministério de Jesus, em muitas oportunidades, eles tentaram pegar Jesus de alguma forma, tentaram maquinar algo para descredibilizar o ministério de Jesus, e eles levam uma moeda para testar Jesus, e eles perguntam a Jesus se era lícito, se era correto eles pagarem tributo a César. E Jesus, tomando aquela moeda, ele pede para que eles observassem qual era a epígrafe que estava naquela moeda. E eles vão falar que ali estava a imagem de César. O desenho, a epígrafe que estava ali era a imagem de César. Eu creio que todos conhecem essa passagem. E o que Jesus diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A imagem que estava na moeda era de César. Dai a César. E nós sabemos que nós servimos a um Deus que diz: filho meu, dai-me o quê? O seu coração. Qual é a imagem que está no seu coração? Qual é a presença que está no seu coração? Porque se ele diz: dai a César o que é de César, e ele fala: dai a Deus o que é de Deus, ele está falando do meu e do teu coração. O que é que tem no seu coração? O que tem no seu coração é a presença de Deus. Então nós devemos abrir o nosso coração
Se é momento de esvaziamento, é um momento em que nós precisamos estar abertos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso é momento de nós nos desligarmos das coisas do mundo e nos conectarmos com as coisas do reino de Deus. Amém, queridos? Eu te convido a abrir então em Atos capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nós estaremos lendo até o versículo de número 4. E na medida que você encontrar, eu quero te convidar a colocar-se sobre os seus pés. Atos 2, a partir do versículo de número 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Você pode pular comigo para o versículo de número 14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Agora nós vamos pular para o versículo de número 37. E ouvindo eles estas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar. Nós estamos debaixo de uma promessa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E nós fizemos a leitura aqui de uma passagem que é muito conhecida de todos os cristãos, que é sobre o derramado Espírito Santo de Deus, que é sobre o cumprimento de uma promessa de Deus. Mas eu quero dizer que todos nós, eu creio que sabemos que para recebermos algo da parte de Deus é necessário um processo. A palavra de Deus diz que Jesus, quando inicia o seu ministério, ele começa a chamar alguns discípulos para caminhar ao seu lado, para ser discipulado com uma missão: a missão de ir e fazer discípulo, a missão de ir e levantar pessoas para se entregarem e trabalharem em favor do reino. É uma missão desafiadora? É uma missão que nos coloca em uma
posição de pensar de que maneira que nós podemos nos apresentarmos diante de Deus. A Bíblia fala em João, capítulo 20, a partir do versículo 21 e 22, que Jesus, após ter ressuscitado, em uma das suas aparições com os seus discípulos, ele vai chegar a encontrar eles reunidos em algum lugar e vai dizer: olha, paz seja convosco. E a palavra de Deus diz que o Senhor, havendo dito isto, ele soprou e eles foram cheios do Espírito Santo da promessa. É interessante que nesse encontro Jesus sopra e a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo, mas não há nenhuma manifestação. E eu te faço uma pergunta: você acredita em ato profético? Porque Jesus ali estava fazendo um ato profético daquilo que ia acontecer em Atos 2. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Eu tenho certeza que o Senhor hoje ele tem uma pergunta a te fazer ao final desta mensagem. É interessante que a Bíblia fala que Jesus, no capítulo 1 de Atos, vai dizer que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, da promessa de Deus. E eles assim então fazem conforme a palavra, conforme as orientações de Jesus. E a Bíblia diz que eles permanecem ali, e em Atos 2 a promessa se cumpre. Mas é interessante que, embora eles tenham sido cheios do Espírito Santo de Deus, eles permaneceram em Jerusalém. Todos nós conhecemos que o Senhor ele teve que permitir uma perseguição para que os apóstolos de fato saíssem para anunciar o Evangelho em todos os lugares. Meus queridos, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que nós estamos todos, vamos dizer assim, reclusos. Está cerceada em nós toda a nossa liberdade de ação, daquilo que nós gostaríamos de fazer livremente. Mas preste bem atenção, existe um período que Deus realmente ele para o seu povo, para uma reflexão, para que se cumpra a promessa do Senhor. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas nós estamos falando de pessoas comuns. Quando Jesus ele começa o seu ministério, ele começa a chamar pessoas simples, pessoas que aos olhos da sociedade não dariam em nada. Nós temos essa dificuldade de achar que é muito difícil fazer algo para Deus, mas eu quero te dizer, quando você se esvazia de você mesmo, que a presença de Deus ela ganha toda a sua plenitude em você. Eu quero te dizer, ninguém, nada e nem ninguém pode te parar. Nem um caos como se está estabelecido acerca desta pandemia pode te parar. Eu louvo a Deus por ter caminhado com o pastor Daniel. Eu louvo a Deus por estar acompanhando o processo que esta igreja ela está desenvolvendo mesmo em tempo de pandemia. Nós temos acompanhado e nós sabemos da dificuldade que é esse retorno. Mas eu quero te dizer, é um tempo em que a igreja do Senhor, ela está aguardando algo para que ela possa explodir de maneira sobrenatural. É um tempo em que eu creio que ao se encerrar esta pandemia, vocês vão viver algo novo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o nosso coração precisa estar disponível para Deus, como aqui foi dito. A palavra de Deus diz que após eles serem cheios do Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, em outro dialeto. A Bíblia diz que ali havia pessoas de todos os lugares debaixo
dos céus, e todos ouviam perfeitamente, porque eles adoravam a Deus, eles louvavam a Deus. Eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer te encher. Ele quer te encher para fazer o sobrenatural. Pessoas que em muitas condições não conseguem entender aquilo que há algum tempo você talvez viesse falando, é um momento em que eles vão abrir os ouvidos para entender a mensagem de Deus. Mas você precisa estar cheio da presença de Deus. Mas é interessante porque nós lemos aqui também no versículo 14, que o apóstolo Pedro, com todos os discípulos, ele se levantou, chamou para si a responsabilidade e falou: varões, ouvi o que eu estarei lhe falando neste momento. Preste bem atenção, porque o apóstolo Pedro, todos nós conhecemos a história dele. O Pedro cheio do Espírito Santo de Deus é um Pedro totalmente daquele que andava com Jesus, embora estivesse andando com o Mestre. Lucas 22, 31 diz que Jesus, quando estava para ser levado à cruz, ele chama Pedro e diz: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, e eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando se converteres, fortalece os teus irmãos. Preste bem atenção que este homem que agora está ministrando aqui para toda aquela multidão que ali se encontrava, era alguém que viveu também o seu dilema com Jesus. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, é alguém totalmente diferente. Porque quando Jesus fala com ele que Satanás havia recebido autorização para cirandar a alma de Pedro, Pedro vai dizer: não, eu estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a cruz, tanto para a morte, como para ser preso. E Jesus fala para Pedro assim: olha, ainda hoje tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. É interessante a gente olhar para a história de Pedro, alguém que viveu momentos difíceis, momentos de exortação de Cristo, momento em que Pedro, quando ele vai tentar desvirtuar Jesus do seu propósito, que Jesus fala que vai para a cruz, ele fala: olha, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas dos céus, mas das coisas da terra. Preste bem atenção, a diferença deste homem após a descida, o derramado do Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer te encher da sua presença, para que você possa verdadeiramente dar testemunho daquilo que Ele é. É interessante, irmãos. Aqui só quem me conhece, o pastor Daniel com a sua família e os irmãos que estão aqui comigo. Eu não sei se o pastor Daniel já comentou alguma coisa a meu respeito daquilo que eu era. Eu nem vou dizer quem eu era, aquilo que eu era, e daquilo que Deus tem feito na minha vida hoje. Se o pastor te contar com detalhe, você vai dizer: realmente o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, ele é o poder de Deus, o poder transformador de Deus. Não se engane. Não se engane. Deus quer te usar poderosamente. Não deixe com que
nenhuma situação, nenhuma circunstância possa parar o chamado que Deus tem para a tua vida. No início de caminhada, para aqueles que já caminham há tempos também, eu quero te dizer, existem momentos da nossa vida que nós vamos sim ser confrontados com o poder das trevas. Nós vamos ser sim confrontados com o poder da malignidade. Mas eu quero te dizer uma coisa: nada e nem ninguém pode parar o projeto daquela que é um verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e em verdade. Nenhuma pandemia vai te parar, nenhuma circunstância contrária vai te parar, nenhuma voz do inimigo vai te parar. Sabe por quê? Porque Deus te trouxe a este lugar, Deus fez uma promessa para este lugar, e se este congresso está acontecendo, é para que você seja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. Não tem como você ser cheio do Espírito Santo de Deus e não ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Talvez você que seja alguém mais simples possa pensar assim: eu não tenho nenhuma condição. Meu irmão, minha irmã, eu falo para você nesta noite, olhe para mim. Não teria nenhuma condição de estar aqui se Deus assim não permitisse. Mas preste bem atenção, porque este congresso ele fala do avivamento que provoca o quê? O novo nascimento. O avivamento que provoca a conversão. Agora preste bem atenção, eu não quero me alongar. A Bíblia fala, a partir do versículo de número 35, quando os discípulos eles são cheios da presença de Deus, cheios da promessa do Espírito Santo que foi derramada sobre eles, aquele homem que outrora negou a Jesus, aquele Pedro que outrora ele se desviou da sua fé, ele fraquejou, ele fracassou. Talvez muitos olhassem e falassem: esse não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus, ele jamais dá por perdido aquilo que ele quer operar na nossa vida. Jesus, ele jamais dá por perdido aquilo que ele quer levantar como um instrumento poderoso em suas mãos. A Bíblia fala que Pedro, após negar Jesus, ele quis voltar, ele quis retornar a sua vida passada, mas Jesus, de maneira alguma, ele abre mão daquele coração que ele sabe, assim como foi dito aqui pelo pastor Daniel, que é contrito e quebrantado, porque a este ele não desprezará. A Bíblia fala que Pedro nega o Senhor e ele retorna para as suas atividades normais, e a Bíblia diz que Jesus vai em busca de Pedro para restaurar a vida de Pedro. E é interessante que naquele encontro Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Todos nós conhecemos a história. Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E você sabe qual foi a resposta de Jesus? Então o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta mais uma vez: Pedro, tu me ama? A resposta é a mesma. E a advertência de Jesus é a mesma. E pela terceira vez, Jesus faz a mesma pergunta. Pedro dá basicamente a mesma resposta, só que agora de maneira diferente: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. E o Senhor fala novamente: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Não adianta apenas declararmos para o Senhor que o amamos.
Não adianta declararmos para o Senhor aquilo que Ele já conhece. Senhor, eu te amo. É interessante porque Pedro falou para Jesus: sim, eu te amo. Jesus fala então: apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está falando para Pedro é: se você realmente me ama, se o que você está falando realmente é verdade, prova-me. O que Jesus está falando: só tem uma maneira de você provar que me ama. Só tem uma maneira de você autenticar a sua resposta: é você apacentando as minhas ovelhas, é você cumprindo o ID. Se você, meu irmão e minha irmã, diz verdadeiramente que serve ao Senhor, que ama ao Senhor, é necessário que você vá e faça discípulos. É necessário que você autentique a sua resposta diante de Deus. Não adianta servirmos a Deus apenas com palavras, mas sim com ação. Pedro sabia disto. Jesus sabia disto. E agora nós vemos aqui um Pedro totalmente diferente. Aquele Pedro que negou agora é o Pedro que chama para si a responsabilidade. Há poucos dias eu estive ministrando na igreja onde eu sou pastor, uma passagem que vem logo após esta passagem aqui, que é em Atos 3, quando Pedro e João estão entrando no templo, a hora da oração, a hora nona, e ali era levado um coxo e deixado na porta do templo, e a Bíblia diz que Pedro e João, quando estavam passando ali, aquele homem olhou para ele esperando receber alguma coisa. E você, eu acredito que conhece essa passagem, porque Pedro e João dizem assim: olha, olhe para nós. E a palavra, obrigado, irmã. E a palavra de Deus diz que aquele homem olhou para eles esperando receber alguma coisa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você, quando verdadeiramente é cheio da presença de Deus, eu quero te dizer, aonde você passar, pessoas vão olhar para vocês, esperando receber alguma coisa de mim, de você. E o Pedro que negava, o Pedro que tinha medo, o Pedro que corria, o Pedro que se assentava em lugares que não era da vontade de Deus, agora é um Pedro diferente. É um Pedro que se levanta e chama toda aquela multidão e fala: atentai aquilo que eu irei dizer. O Pedro de Atos 3, que é aquele que diz juntamente com João: olhem para nós. E nesta mensagem lá eu falei algo da parte de Deus, porque nós, muitas das vezes, nós temos a tendência de dizer assim: irmão, eu de mim mesmo não tenho nada para você, eu não espere nada de mim, né? Tem muitas pessoas que falam isso. Eu quero te dizer uma coisa: você precisa mudar esse discurso. Nós precisamos mudar esse discurso. Que história é essa? Porque nós somos cheios da presença de Deus. Nós não estamos falando de dar para os outros prata e ouro, mas nós estamos falando de dar a presença de Deus. Porque Pedro, ele fala isso para aquele homem: olhe para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. E a Bíblia diz que ele, estendendo a mão, aquele homem, ele se levantou, ele pulou e saiu andando, gritando e glorificando o Senhor. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, talvez você não tenha percebido, mas há algo dentro de você que o mundo ainda não conhece. Há uma presença dentro de você que gera em outras vidas avivamento. Talvez você seja alguém que não tenha prata, não tenha ouro, mas você tem aquilo que vale muito mais do que qualquer prata e do que qualquer ouro, porque você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você tem a presença do Espírito Santo de Deus. Agora preste bem atenção. Estes homens, eles foram avivados, eles foram cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus.
E a Bíblia diz que Pedro, após pregar, após falar de toda a promessa de Deus, a Bíblia fala que após o discurso de Pedro, houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Eu acredito que você já tenha entendido que o avivamento, ele precisa verdadeiramente gerar conversão. O avivamento, ele precisa verdadeiramente trazer pessoas para Cristo. Em Mateus 28, a palavra de Deus nos fala acerca da grande comissão, quando Jesus diz: ide e fazei discípulo de todas as nações. Mas eu quero te dizer que em Mateus 11, 28, antes de Jesus falar ide, ele fala: vinde a mim. É o que o pastor Daniel falou aqui nesse momento de reflexão aqui, que nós estamos vivendo momentos em que muitos corações estão pesados, não só do desgaste físico, mas também do desgaste emocional, o desgaste espiritual. Mas a palavra de Deus nos ensina que Jesus, ele fala para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para as vossas almas. E ele fala que o jugo dele é suave e o fardo do Senhor é leve. Antes, meu irmão e minha irmã, de você cumprir o ID, você precisa se aproximar de Jesus. Você precisa ser cheio da presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que após serem cheios da presença do Senhor, existia também um trabalho de manutenção. Não adianta você participar de diversos cultos, diversos momentos de ministração, de palavra, louvor, de encontro, mas você também não cuidar dessa manutenção, da sua vida devocional, da sua vida em comunhão com Deus, em comunhão com seus irmãos, porque a palavra de Deus diz que eles viviam, os novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles falam aqui para mim e para você, a palavra de Deus fala que eles perseveravam continuamente nas orações. Eles perseveravam continuamente na comunhão uns com os outros. Jesus tem uma pergunta para o seu coração nesta noite. Qual é a tua expectativa perante ao Senhor através deste congresso? Você se preparou de maneira a estar recebendo, eu diria, uma porção dobrada da presença de Deus? Você verdadeiramente tem aberto o teu coração para fazer a vontade do Senhor? Você tem olhado para o mundo e visto o caos que o mundo está e dito para o Senhor desta forma: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, Senhor, conforme a vontade do teu coração. É momento em que Deus quer usar a tua vida. É momento em que Deus quer, eu vou falar um termo aqui, não se escandalize, Ele quer abarrotar esta igreja de pessoas que você vai ser instrumento da parte dEle para trazer para este lugar. Eu não sei a forma que está se desenvolvendo os projetos do trabalho dessa igreja. Eu não sei se o pastor já projetou aqui mais do que um culto ou dois. Eu não sei se estão realizando aqui escola dominical no domingo, mas eu quero dizer uma coisa, pastor Daniel.
o Senhor vai acrescentar dia a dia aqueles que vão sendo salvos pelos discípulos e discípulas do Senhor neste lugar. Aqueles que serão verdadeiramente instrumentos da parte de Deus neste lugar. E eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu acredito muito na promessa de Deus para este lugar. Eu acredito sim, devido ao espaço físico que vocês têm aqui, que não só 1 ou 2 cultos no domingo será o suficiente, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que no mínimo 3 cultos aqui, todos os domingos. Talvez o pastor tenha que mudar, ao invés de realizar a escola dominical pela manhã, fazer um culto pela manhã, um culto à tarde e um culto à noite. Porque este lugar vai ficar pequeno. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, eu creio. Talvez essa mensagem seja muito simples para você, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei qual foi a sua expectativa, o que você gerou no seu coração nesta noite, mas eu quero te dizer algo. Deus quer fazer algo grande neste lugar, e Ele já iniciou. A Bíblia fala que nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. E a palavra de Deus diz para mim e para você que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu não sei como foi o início. Como foi o início ministerial do pastor Daniel aqui nesta igreja. Mas eu consigo vislumbrar como será o andamento, como será daqui para frente. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que vocês já têm sentido algo novo neste lugar. Eu tenho certeza que vocês já têm experimentado algo novo neste lugar. E eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele não precisa, mas Ele conta com você. Você tem se levantado neste lugar, neste bairro, nesta cidade, para ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus? Qual tem sido a tua declaração para o Senhor? De que maneira você tem se apresentado diante de Deus? É hora de darmos uma resposta diferente para o mundo. Talvez este período de quarentena, este período de pandemia seja mais ou menos um período assim semelhante àquilo que os apóstolos estavam vivendo naquele momento. Era um período que eles estavam reunidos em um lugar. Era um período que eles estavam esperando uma promessa de Deus naquele lugar. Mas eu quero te dizer, ela se cumpriu. E eu creio que este período, ele é um período em que você está fazendo uma autoavaliação, uma reflexão acerca da tua vida devocional, da tua vida espiritual, da tua comunhão com Deus e também da tua comunhão com os irmãos da igreja. Deus, Ele não enche, Ele não quer usar ninguém que seja antes esvaziado de si. Foi dito aqui que a sombra de Pedro curava. Eu quero te dizer uma coisa, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A Bíblia fala que aqui, após eles serem cheios da presença de Deus, eles faziam milagres extraordinários. Agora eu te pergunto, você acha que o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós professamos, o Deus a quem nós pregamos, Ele mudou? Como está a sua fé? Como está a sua ousadia diante de Deus? Deus tem separado um tempo para algo novo. Eu sei que o período que nós vivemos é um período desafiador,
Eu sei que o período que nós vivemos é um período de confronto, mas eu quero te dizer algo, meu irmão. Deus quer que você saia deste período uma pessoa diferente, um crente diferente, um cristão diferente, uma irmã diferente, um irmão diferente, para fazer algo novo, algo sobrenatural. Você precisa ser conhecido não só nos céus, mas também no inferno. Pastor, que loucura esta? É verdade. A Bíblia fala em Atos 19 que haviam alguns filhos de um chefe da sinagoga chamado Cefas, que eles queriam expelir demônios em nome daquele que Paulo prega. E a Bíblia fala que os espíritos malignos saltaram sobre eles e disseram: olha, conheço Jesus, sei quem é Paulo, conheço Jesus, e vocês quem sois? Sabe o que nós aprendemos, meu querido, minha querida? Nós precisamos ser conhecidos não só nos céus. O maligno, ele tem que olhar para você e identificar: ali vai um homem e uma mulher intocável, porque são cheios e cheias da presença do Espírito Santo de Deus. E você precisa ter ousadia para impor as mãos, para profetizar, para declarar, para que as coisas aconteçam. Se nós falamos, se nós declaramos: olha, nós nunca vimos um morto ressuscitar. Outro dia eu falei isso na igreja, mas quando foi o dia que nós colocamos a mão, que nós tocamos num esquife e falamos: levanta e anda em nome de Jesus. Precisamos buscar esse nível de ousadia. Precisamos buscar sermos cheios verdadeiramente desta presença. E como foi dito aqui, irmãos e irmãs, o avivamento, ele verdadeiramente provoca um novo nascimento. Se você é avivado, você nunca mais será o mesmo. Se você é avivado, quando você abrir a boca, as coisas vão acontecer. Eu quero encerrar. Eu não sei a forma que o pastor vai ministrar com o ministério de louvor novamente. Eu quero encerrar, mas eu gostaria de estar te fazendo uma pergunta nesta hora. Eu te convido a colocar sobre seus pés, meu irmão, minha irmã. Eu quero te fazer uma pergunta. E eu quero que você seja sincero para Deus. Eu volto a dizer, por mais simples que tenha sido este momento, esta palavra, esta mensagem, eu quero te fazer uma pergunta que Deus colocou em meu coração nesta noite, para este momento. E você vai ser sincero. Você, meu irmão, você, minha irmã, você verdadeiramente tem a presença do Espírito Santo de Deus? Você recebeu sobre a sua vida a presença do Espírito Santo de Deus? Você foi cheio do Espírito Santo de Deus? Eu não digo apenas nesse momento desta mensagem aqui, mas quando você disse sim para o Senhor, você foi cheio da presença de Deus? Você verdadeiramente tem a presença de Deus? Você recebeu o Espírito Santo de Deus? Porque se você declarar sim, eu tenho algo para te dizer e nós encerraremos aqui. Atos 1:8. Pense bem. Se você declarou para Deus, se você declarou para a igreja, se você declarou para o anjo desta igreja: sim, eu tenho a presença, eu recebi a presença do Senhor, eu fui cheio da presença de Deus. Atos 1:8 diz para mim e para você: pois receberei poder ao descer sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Se você declarou, se você falou em seu coração aí, se você fez essa declaração, o que te falta para ser testemunha de Cristo em todo lugar que você colocar a planta dos seus pés?
Se você verdadeiramente é alguém que foi cheio da presença de Deus, se você verdadeiramente é alguém que tem a presença de Deus, eu quero te dizer, você vai declarar lá fora, você vai ser testemunha de Jesus Cristo, você vai declarar o evangelho do reino. E eu quero te dizer, eu volto a dizer, este lugar vai ser pequeno para aquilo que Deus vai fazer aqui. Você precisa crer nesta promessa. Você precisa acreditar, porque Deus vai trazer dia a dia, semana a semana. Eu não sei a maneira, 2, 3, 4, mas Deus já tem feito isso e Ele vai continuar trazendo. E a Bíblia fala que naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. A Bíblia fala que o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, pastor Daniel e toda a família, o Senhor vai acrescentar em nome de Jesus, dia a dia, aqueles que vão sendo salvos, por cada instrumento poderoso nas mãos do Senhor, que é você, varão valoroso, e que é você, varoa valorosa. Deus te chamou para um tempo de desafio, Deus te chamou para fazer algo novo, Deus te chamou para impactar este lugar. Talvez muitos olham para esta igreja, para este templo e falam, é pequeno. Eu quero te dizer, é pequeno aos olhos do homem, mas será grande aos olhos do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela não é um espaço físico, meu irmão e minha irmã. A igreja do Senhor somos nós, a igreja do Senhor sou eu e você, e o Senhor vai acrescentar dia a dia aqueles que serão salvos em nome de Jesus. Deus vai te usar, varão, Deus vai te usar, varô. Pode parecer que não, pode ser que tudo esteja conspirando contra a sua vida, mas eu quero te dizer, se você verdadeiramente é alguém que foi cheia da presença do Senhor, Deus vai te usar de maneira sobrenatural. Creia nesta promessa, creia nesta palavra. Irmão, o reino de Deus, irmã, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. O reino de Deus, você precisa se empenhar, você precisa se dedicar, você precisa perseverar na doutrina dos céus, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Ei, chega desse negócio, pastor, hoje não dá, hoje eu estou assim, pastor, hoje eu estou com esse compromisso. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido, Mateus 6,33 fala para mim e para você, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei qual é a sua necessidade física, financeira, material, mas eu quero te dizer uma coisa, a maior necessidade que nós temos é a necessidade espiritual, é a necessidade de sermos cheios, porque quando nós somos cheios, quando nós nos dedicamos primeiramente ao reino, eu quero te dizer, Ele vai suprir todas as tuas necessidades, seja ela material, física, em todas as áreas. Nós estamos vivendo esse momento de desafio. Momento em que muitos comércios, eles acabaram fechando as suas portas. Muitas pessoas acabaram tendo que ser afastadas do seu trabalho, mas eu quero te dizer, por mais desafiador que seja o processo, por mais desafiador que seja o processo, busque em primeiro lugar fazer a vontade do Senhor. Nenhuma crise, nenhuma pandemia, nenhuma mentira, nenhum engodo do inimigo pode parar o processo e as promessas de Deus na sua vida. A única coisa que pode te afastar das promessas de Deus é você mesmo, sou eu mesmo. Eu tenho certeza absoluta que este lugar vai ficar pequeno.
Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Daniel.